Boa, boa, boa. Estamos aqui 1 ano e meio depois, eu parado praticamente de gravar podcast. Eu amo fazer isso, cara, eu amo interagir, né? O meu último podcast, Insights de Venda, e agora com a 4C, tendo a oportunidade de conversar aqui com duas máquinas. Tive a honra de já trocar muitas ideias antes nos bastidores e agora como parceiros, né, da 4C aqui. E agora no feirão. Então eu quero fazer um convite especial. A gente está voltando ativa. Então segue, comenta, curte, compartilha. Leve o conteúdo que você vai ver aqui, curto e rápido, para chegar em outras pessoas, empreendedores, vendedores, pessoas que estão na labuta igual a gente aqui correndo. Então eu acredito que vão ser conteúdos de extrema validade para você botar no seu dia a dia, conseguir colocar em prática o que você pode aprender aqui com a gente, porque a gente está falando de gente que vive o dia a dia, todos os dias trabalhando incansavelmente. E, cara, eu tô com o primeiro podcast da 4C Educação e para mim é uma honra poder estar aqui fazendo esse primeiro podcast. Os meninos toparam o desafio na mesma hora. Já estava no planejamento, o empresário põe no papel, mas nunca tira do papel, né? Demora muito e voltamos com o podcast. Obrigado por ter aceitado. Vai ter várias perguntas aqui, mas eu queria ouvir muito a história de vocês. Eu acho que isso vai gerar não só engajamento para a gente, mas eu tô falando de gerar engajamento para outras pessoas, incentivo para eles empreenderem, correrem atrás. Eu tô diretamente, gente, de Rio Verde, Goiás, né? Terra boa, terra de gente bonita, né? Então a gente tá aqui fazendo um trabalho incrível, tá rolando o mega feirão, tá intenso. Acabei de vir numa apresentação, tá? Por sinal, dentro da zona rural. E o time tá lá trabalhando e os meninos estão fazendo um trabalho aqui excepcional. E eu quero começar aqui, já fazendo a primeira pergunta. Eu queria que vocês falassem um pouco de vocês dois, cara, a história de vocês dois e um pouco da Solar Investimento, né? Como nasceu essa empresa no coração de Rio Verde, né? Conquistando o Goiás inteiro e sendo uma empresa de referência, não só aqui. Preciso trazer isso para vocês. Cara, o meu Instagram tem bombou desde o momento que eu cheguei aqui, de pessoas elogiando o prédio, elogiando a estrutura de vocês, e isso ganha visibilidade, né? E isso é massa demais. Bom, quem começa? Bora! Ô, João, velho, né? Quem vai começar? Galera, ó, primeiramente é um prazer, né, tá presenciando esse renascimento aí do podcast. Boa. Agora com o 4C. Até que a gente pode falar que a 4C hoje está ajudando aí o mercado com os principais integradores, né? Tá ali na ponta de fato. Mas assim, primeiramente eu tenho 28 anos, meu nome é João Paulo, sou engenheiro civil de formação. E a minha história é até um pouco engraçada porque energia solar foi o meu primeiro contato com a área comercial. Eu era concursado da prefeitura, eu nunca vendi um palito e uma curiosidade foi que eu fiz, dentro da minha jornada, né, de formação, uma matéria opcional que foi energias renováveis. Então lá foi onde eu tive o primeiro contato com o produto em si e eu conheci o mercado porque um dos meus colegas comprou um curso de energia solar. E aí eu vi ele ali falando de energia solar, sabia que o mercado era um mercado que estava crescendo, e eu tive a curiosidade de falar assim, cara, deixa eu fazer esse curso também. Peguei o usuário e senha dele e fui... me apaixonei assim pelo produto, me apaixonei pela solução, né? E vi que era um oceano azul e que eu poderia entrar nesse mercado. Mas assim, história longa, curta, a Solar nasceu, né, desse sonho de começar um negócio novo, sair da rotina que eu estava. Então é até engraçado que eu comecei a Solar Investimentos dentro de um hospital, cara. Não sei se eu já te comentei isso. Não. O que acontece? O meu pai, ele era diretor da maternidade Augusta Bastos aqui. E quando eu decidi empreender, eu tinha R$2.000 no bolso, eu não conseguia nem alugar uma sala comercial. R$2.000 e um sonho. R$2.000 e um sonho. E aí o que eu percebi, né? Que o meu pai, ele não usava a sala dele. E a sala dele de diretor era fora ali do hospital em si. Fui lá, coloquei meu notebook,
dentro da sala do meu pai, e ali eu comecei minha primeira prospecção, minha primeira lista de contatos, minhas primeiras vendas. Me lembro até hoje o nome do cliente que chegou lá e falou assim, uai, aqui é dentro do hospital. Eu falei assim, não, cara, calma. Meu escritório está sendo reformado, por isso que eu tô aqui. O negócio não pode parar. Mas, assim, desde então a gente vem conquistando espaço aí no mercado e graças a Deus hoje a gente tem um posicionamento bem diferenciado. Mas, basicamente, resumindo aí o máximo dessa história, é muito disso aí. Meu nome é Felipe Venâncio, mas a galera ficou aqui o sobrenome, né? Venâncio. Lá a Solar é farta de vários nomes, né? A Bíblia, então, nem se fala. Tem quase todos os discípulos lá. E aí, meio que o meu ficou pelo sobrenome, então ficou como Venâncio, né? Eu sou engenheiro civil, também de formação, e eu fiquei quase 10 anos na mesma empresa. Entrei lá na construtora como estagiário, formei, fui graduando e ao ponto de, por fim, ali estar gerindo vários contratos. E foi o que me trouxe para Rio Verde. Em 2019 eu vim. E eu reformei a maternidade que o pai dele era diretor. Só que na época não era ele. Era outra pessoa. Acho que na época seu pai estava como vereador, né? Sim. Na época ele era vereador da cidade, tinha outra pessoa sendo diretor da maternidade. E eu terminei a reforma daquela maternidade, comecei um outro hospital ao lado, que é o Hemocentro, aqui de Rio Verde. E foi lá que eu conheci o João. E o que é engraçado, que eu era o engenheiro, né, responsável pela obra, e o João era o meu fiscal de obras. Que a OS, né, que geria ali porque é um hospital público, né, então ela quem fazia a gestão da rede do estado, e ela precisava de alguém para fiscalizar a obra, porque era dinheiro público e tal, então aí o João entrou nessa e começou a me fiscalizar. E cara, eu não gostava do João nem a pau, sendo bem sincero. Por quê? Mano, o João só ia na obra na hora do almoço e no final do dia. Quando eu sentava, eu só comia boia fria, mano. Eu sentava pra comer, o João chegava pra fiscalizar a obra. Aí eu deixava o prato, rodava a obra, mostrava o que a gente tava fazendo e tal, beleza. Aí no final do dia, quando eu tava desligando o computador pra ir embora, quem aparece? O João, pra vistoriar a obra de novo, 6 horas da tarde. Aí vai eu rodar, mostrar a obra pro João. Aí eu falava, porra, mas esse fiscal só aparece na obra nos horários mais fudido que tem, né? Eu paro pra comer quando eu tô indo embora, esse cara chega e tal, beleza. Só que assim, eu não sabia que nesse momento, né, ele tava ali trabalhando, mas o foco dele não era aquilo, ele tava construindo o sonho que era solar. E depois a gente começou a bater um papo, tipo, eu conhecia bem a empresa, entendi como eram os processos, e observei que algumas coisas ali, tipo, ia dar ruim pra ele. Pelo fato desse acompanhamento ali. Então, eu já dava uns norte, tipo, João, observa isso, cara, olha isso. Porque tinha algumas coisas que não estavam no meu contrato. Para reduzir ali o valor do nosso contrato, alguns serviços a OS terceirizou direto para outras empresas. Tipo, esquadria, etc. Então eu falava, cara, fica atento a isso aqui, porque o pessoal tá fazendo isso aqui de errado no horário que você não tá vindo, isso aqui vai te dar problema, os caras vão te cobrar depois e tal. Tipo, eu não tinha por que fazer isso, mas eu falei, cara, também não tem por que eu deixar o moleque se ferrar. Eu já tava com a empresa há 5 anos, eu sabia bem como era aquela empresa. Então, assim, aí daí a gente começou a conversar. E daí foi trocando ideia, aí já veio ali uns treinos junto na academia, aí ele me contou do sonho, da Solar, que ele tava desenvolvendo, tava começando, que aquilo ali não era o foco, era tipo assim, para pagar as contas, mas a ideia era construir ali a empresa. E eu falei, pô, que foda, moleque novo, e tá ali, eu tenho 30 anos, nossa diferença de idade é 2 anos, e eu falei, cara, moleque novo, e tá aí construindo a empresa, tá construindo o sonho dele, e eu preciso ajudar de alguma forma. Então assim, e daí a gente foi nascendo essa parceria. E aí, por acaso, o João começou a surgir algumas necessidades de estrutura metálica, avaliação de estrutura, etc. E aí eu comecei a prestar esse serviço para o João, trabalhando na construtora e prestava esse serviço para ele. E aí foi passando o tempo. Terminei o hospital, comecei a fazer um loteamento aqui em Rio Verde e tal. Beleza. E aí a empresa já tinha crescido bastante e a gente vinha fazendo essa parceria. A gente já tinha rodado para Goiânia, fazendo vistoria junto e tal, beleza. E aí eu vi uma necessidade, onde a empresa Solar ela já estava assim num patamar e já estava difícil para o João dividir entre fazer o comercial, tocar o comercial e tocar o operacional junto. Então estava num nível que assim estava difícil para a empresa continuar crescendo porque ele tinha que assumir as duas partes. Então eu enxergando aquela deficiência ali, e eu era do operacional porque eu já tocava a obra há 10 anos, então eu fiz uma proposta quase que irrecusável, né? Irrecusável. Eu falei, João, é o seguinte, cara, eu vou fazer, deixa eu assumir o operacional da empresa, eu vou tocar essas obras para você, e aí é o seguinte, eu vou fazer por 3 meses, você não precisa me pagar nada de salário. No final dos 3 meses, se você vê que faz sentido, a gente
pensa ali, negocia um salário e eu vou tocar o operacional. Eu não vim com a intenção de me tornar sócio do João. Eu vim com a intenção de ser um colaborador, porque eu também estava tentando construir um sonho ali de abrir minha própria construtora e tal, porque eu já queria ficar em Rio Verde, sair da construtora que eu trabalhava e escalar um negócio para mim. Mas aí, no primeiro mês que eu entrei, eu já mudei ali todo o nosso modo de compra e tal, eu já trouxe uma economia que mais pagava meu salário, mudando o modo de compra, mudando fornecedor, etc. Aí o João, quando finalizou os 3 meses, ele falou, cara, pra mim não faz o menor sentido ter você como colaborador. Eu prefiro que você entra pra dentro, vamos dividir a fatia e vamos tocar isso aí junto, cara. Você toca o operacional e eu toco o comercial. E aí, por complementariedade, né, a gente, graças a Deus, foi um casamento aí que deu muito certo. E então a empresa só foi escalando cada vez mais, cara. Faturamento ano após ano triplicando. Porque tudo ficou muito estruturado, muito dividido. Massa. Então a gente tá falando de quase 5 anos. Quase 5 anos, vai dar em dezembro, né? A gente tem Dezembro completa 5 aninhos. 5 anos. Tem 4 anos e 6 meses, basicamente. Cara, que jornada diferente e rápida, tá? E aí eu tenho andado pelo Brasil, cara. Eu tô há um tempo já no mercado e vendo algumas empresas e comportamento. E acho que eu vou mais para uma linha pessoal e depois a gente falar sobre o mercado especificamente. Cara, o que fez tu, João, e o que fez também, Venâncio, despertar essa linha de interesse sobre o solar especificamente. Porque, assim, empreender não é fácil no Brasil, não tem sido fácil até hoje. A gente tem as nossas linhas de dificuldade com mão de obra, tem as linhas de dificuldade em demanda de cliente, em parceiros, em terceirização, em governo, em tudo. Se a gente ficar se vitimizando, a gente vai encontrar problema em um bocado de lugar. Mas o que foi que despertou vocês, principalmente tu, João, de começar a jornada e depois o Venâncio de enxergar dentro da empresa a possibilidade, né? Porque vocês estavam vendo só um sonho, né? Estavam vivenciando algo. Já estava construindo algo, você pegou ali algo que estava sendo construído, conseguiu enxergar a oportunidade. Mas o que despertou, né, nos 2 momentos de vocês? Cara, então, basicamente, quando eu comecei a estudar esse mercado, o produto em si, eu falei assim, cara, não tem como eu não conseguir vender energia solar. Porque é uma coisa que, racionalmente falando, não tem motivo para uma pessoa não ter energia solar hoje. Então, todo mundo que tem casa própria, que paga uma conta aí acima de R$300, R$400, cara, hoje é mais barato ter energia solar do que você pagar ali a concessionária. Se bem que, quando a gente fala de 4 anos atrás, era até um pouco mais difícil essa conta, porque o preço do material era muito mais alto. Mas mesmo assim, a conta fechava. Em 60, 72 vezes, a parcela ali ficava muito próxima do financiamento. Então, eu tinha uma convicção muito grande de que era impossível eu não conseguir vender. Eu não consegui convencer alguém de que tomar a decisão de fazer energia solar seria a melhor decisão para ela naquele momento. Então, diante dessa certeza que eu tinha, eu assim, senti que não tinha como dar errado. Que eu não tinha nada a perder, né, saindo do estado que eu estava para empreender nesse mercado. Então, assim, lógico que, como eu nunca havia empreendido, eu não sabia o quão difícil é, né? Mas outra oportunidade que eu cheguei, que eu enxerguei, que eu acho que isso é uma postura que eu tenho com as coisas, é que eu prefiro ver a dificuldade como uma oportunidade do que como uma barreira. Então, eu percebi também que nesse nosso mercado tem muita empresa que, cara, não se importa com o cliente, não faz o mínimo, não cumpre com o combinado. Então, o simples fato da gente cumprir com o que foi combinado ia me deixar num local de destaque. E foi assim que a gente foi crescendo, tendo um alto índice de indicações, né? A gente sempre fala, dos nossos mantras é que um cliente tem que virar 3. Por quê, cara? Porque se a gente cumprir com o combinado, entregar dentro do prazo, fazer ali o que foi acordado, ele vai ficar satisfeito, ele vai ter economia, consequentemente ele vai indicar para mais pessoas e aquela roda vai girando infinitamente. Então eu acho que o que me fez, né, fazer esse movimento e entrar nesse mercado foi o produto ser incrível, né, energia solar em si, e
a certeza de que, cara, era impossível eu não conseguir vender isso. Então, mesmo não tendo nenhum contato com a área comercial, graças a Deus eu me descobri nessa área. Como comercial, me descobri como líder, me descobri que eu conseguia fazer uma boa gestão de pessoas, que eu conseguia vender o sonho da Solar Investimentos para outras pessoas. Então foi basicamente isso, cara. Então, 2 gatilhos aqui. Uma porque tu enxergou a oportunidade de mais atendimentos, as pessoas estavam atendendo errado os outros, vendo que estava sendo só uma tiração de pedido. Então, Solar Investimento nasce em 2022, véspera da Lei 14.300. Sim. Né? Então, entra numa onda ali, como especificamente muito integrador estava vivenciando, já desde o final de 2021, setembro ali, desde quando a lei foi já colocada como prática que iria vir. Então, tu enxergou essa oportunidade através de amigos, como tu falou no início, e a aceitação, ver a aceitação do mercado. Cliente final tendo a oportunidade, eu vendi para engata mais indicações se eu atendo bem. Então, foram 2 gatilhos claros ali, né? Viu que haveria dificuldade dentro do processo ali de construção, mas tu enxergou que tinha muitos clientes mal atendidos, enxergou que a aceitação do produto era muito boa, enxergou que se tu vendesse bem, tu ia ter mais indicações, porque havia um momento sendo criado no mercado e surfou um pouco dessa onda, né? E você, meu amigo Venâncio? Então, assim... Cara, construtor civil, trabalhando em obra, cuidando de peão... Ainda continua, né? Sim. Trabalhando em obra, é diferente. O jogo é diferente hoje. Sim. E aí, gente, falando de peão assim, tá? A palavra não é ofensiva, não, tá? Sim, Pelo amor de Deus, já subi muito telhado pra botar painel, já peguei muito choque também. Mas acho que o jogo aqui, assim, o que fez tu trocar a parte civil pra uma parte diferente. Né? Então, na verdade, se eu for falar assim da minha história, da família, eu já cresci num lar empreendedor. Porque quando meus pais vieram do interior para Goiânia, depois de um tempo ali, minha mãe começou a fabricar roupa. Então, assim, eu formei para engenharia civil vendendo roupa na Feira Hippie, em Goiânia. Então, venda sempre esteve presente na minha vida desde os 9 anos de idade, que foi quando meus pais começaram a empreender. E assim, por muitos anos, né, eu trabalhando ali na construtora, eu sempre tive o espírito de dono. Sempre carreguei isso comigo, porque foi algo que meu pai trabalhou com a gente desde pequeno ali, a gente sentava e o pai falava, ó, essa aqui é a nossa empresa, é daqui que sai o pão de cada dia, então vocês precisam vestir a camisa e fazer isso aqui dar certo, porque se isso aqui der errado, a gente não vai conquistar as coisas. Então, desde muito novo, meu pai trabalhou isso na gente. E eu tinha isso na construtora. E o que acontece? De verdade, eu nunca... Não vou falar assim, posso dizer que nunca. Naquele momento, na minha cabeça eu tinha assim, que eu nunca iria empreender. Por quê? Quando eu entrei na empresa, a empresa tinha, acho que 1 ano de vida na construtora. Então, era uma empresa pequena. E a gente foi crescendo, escalando a empresa junto. Então, eu acompanhei todos os processos, todas as dificuldades. Então, quando eu olhava tudo aquilo que passava na empresa, eu olhava e falava, cara, eu não quero isso aqui pra mim. Você tá doido. E assim, ainda mais quando eu vim pra Rio Verde, eu tinha um salário muito bom. E meu salário era livre, cara, porque o apartamento que eu morava, a construtora pagava, o carro que eu andava, a gasolina, a comida do apartamento, meu salário era livre. E eu tinha um ótimo salário. Então, assim, mas eu falo que o João despertou muito em mim. E por muitos anos meu pai ficava na minha cabeça, você precisa trabalhar para você tem que empreender, você tem que abrir sua empresa. Então eu falava, não, pai, eu não quero isso para mim, Deus me livre. E aí, assim, o João meio que foi despertando isso em mim, devagarzinho ali e tal. Mas como eu pude acompanhar, querendo ou não, o crescimento da Solar, porque desde o início eu prestava serviço ali pro João, o João ganhou muito a minha confiança. E aí, assim, quando eu vi ali aquela oportunidade de prestar serviço, como eu disse, de início eu não fui com a intenção de ser sócio, mas de prestar serviço para ele e trabalhar a ideia de construir a minha própria construtora. E aí, assim, porque eu vim para cá, gostei muito da cidade, falei, cara, é aqui que eu quero viver. Eu vou poder dar qualidade de vida para minha família, eu vou ter condições, por exemplo, de almoçar com a minha esposa, levar meus filhos para a escola e tal. Então, assim, a gente vai ter uma realidade de vida que em Goiânia eu nunca tive. E eu pude enxergar isso aqui. Beleza. Quando o João me deu essa oportunidade, cara, eu tinha recentemente terminado uma pós-graduação em gestão de obras e racionalização, enfim. E aí, eu já tinha feito um estudo meio que tinha sido um estudo de caso ali, a obra que eu estava recentemente lá do loteamento. E aí eu vi uma oportunidade que eu olhei e falei, cara, pô, eu já tô querendo empreender. Tô com um cara que é cabeça. O cara manda muito no comercial. A empresa até aqui já tem ido bem.
o que tá faltando é o que eu sei fazer, e eu sou bom no que eu faço. Eu, de obra, eu entendo de gestão, isso aqui é minha área. Eu vou continuar engenhando da mesma forma. E uma coisa que é impressionante, tanto na rede do Hemocentro, como obras industriais ali que a gente fez, eu sempre tive muito contato com a elétrica e sempre fui muito apaixonado pela elétrica. Então, assim, aí eu vi a oportunidade de eu continuar, vamos falar, engenhando, que é a minha profissão, que é algo que eu amo, nunca me imaginei fazendo outra coisa na vida, a não ser isso. Eu ia poder colocar em prática a pós-graduação que eu acabei de colocar, e mais, numa empresa que eu confiava, que eu acreditava e que eu sabia que junto a gente podia ir muito mais longe. Então, assim, isso foi algo que foi sendo construído ao longo do tempo, não é uma ideia que eu já tinha formado e tal, e não. Então, assim, entre construir a construtora que eu já estava com a intenção, ou continuar e fazer da Solar ser aquele sonho que eu estava tendo ali no começo, eu falei, cara, por que não? Então isso aí mudou minha cabeça. Eu falei, eu vou continuar trabalhando da mesma forma, engenhando do mesmo jeito, fazendo gestão e fazendo aquilo que eu amo, que é obra. Eu vou continuar tocando obra do mesmo jeito, de um cunho diferente, mas não tão distante do que eu já fazia, porque eu mexia muito com elétrica. Então, assim, acreditei, entrei realmente coração de corpo e alma, e assim, o fato da gente acreditar tanto que a gente não tinha um plano B, né? O plano A é isso aí, era Solar, nunca existiu um plano B. Então, assim, a gente fez dar certo e a gente compartilhando ali da mesma ideia, como o João falou, de sempre entregar qualidade. Então isso foi algo que eu sempre busquei trazer para as obras, fazer o treinamento, ter o pessoal de obra perto de mim. Eu sempre tive muita facilidade em ter relacionamento, vamos falar assim, com os peão de obra. Então toda a vida eu tive muita facilidade, a equipe sempre foi muito perto de mim, sempre muito colado comigo. Então, assim, eu não tive essa dificuldade na Solar, foi da mesma forma, trouxe a equipe para perto, instruiu, tanto é que, assim, hoje os meninos chegam na Solar e falam assim, e aí, bebê, assim que os instaladores me cumprimentam, todo dia, de verdade. Manda mensagem para mim, a minha esposa demorou a acostumar com isso aí, porque os meninos mandavam mensagem, e aí, bebê, não sei o que e tal, vê isso aqui para mim e tal, tô com isso aqui na obra e tal, resolve, e até hoje é da mesma forma. Então, assim, todos que entram na Solar, eu procuro estar bem próximo, realmente, para garantir que o que o comercial prometeu lá atrás, nós ali na instalação e no pós-venda não vamos deixar a peteca cair, vamos entregar o que foi prometido e o cliente realmente chegar ali no final, ele poder trazer essa indicação, esses 1/3, a complementariedade ali da engenharia junto com a instalação e com o pós-venda, garantindo, segurando tudo aquilo ali que o vendedor prometeu lá atrás no início na venda para o cliente. Boa, né? Boa. Então vem 2 gatilhos, né? O primeiro por gostar da parte elétrica, o segundo porque vem de berço. Venda, tem que empreender, tem que empreender, quero ter mais tempo em casa, quero cuidar mais, quero estar mais perto da família. Mas sair de Goiânia e vir para Rio Verde, trazendo essa, talvez, de mais liberdade de tempo, mais proximidade. Cidade grande, a gente sabe do deslocamento, da correria de uma cidade grande, do distanciamento que a gente tem da família por estar numa cidade grande. Mas empreender também tem os seus sacrifícios dentro dessa correria. E aí, cara, eu já vou engatar aqui. E é uma parada que eu vejo muito hoje no mercado. E a gente fala sobre escala, né? E é um ponto que eu olho para a escala. O cara vende 10 kits, 15 kits mês. São 10 famílias, 10 empresas talvez. Ou 2 empresas e 13 ali casas sendo instaladas. Aí do nada sai de 13 para 30, de 30 para 40, começa a chegar na casa dos 50, 70. Falando de operacional, cara, como é que controla a operação hoje, tendo esse volume mais ativo? O que tu enxerga que são os pontos principais que tu tem que olhar? Tu já deu aqui um spoilerzinho de que primeiro ponto é o que foi prometido na venda, o operacional entender que está sendo prometido isso ali na ponta e conseguir entregar isso com maestria. Mas a gente está falando de obra. Sim. Serviço, infelizmente, a gente não sabe quando eu vou quebrar sem querer o vaso da cliente, eu vou pisar numa telha errada, eu vou dimensionar uma quantidade de cabo e métrica de cabo errado, ou eu vou instalar sem querer um grupo de painel numa NPPT errada. Cara, como é esse controle dessa escala? Porque a Solar Investimento ela vem crescendo ano a ano. Ela vem criando ali uma construção de resultado rápida. Eu vivi isso na veia, mas foi bem dividido aqui, uma linha olhando para o operacional, mas ao mesmo tempo uma linha comercial, trazendo a visão do comercial para dentro do operacional. E aí, Venâncio, o que tu enxerga que foi crucial de ponto que vocês olham diariamente para não perder essa mão e não perder a qualidade do operacional, dessa escala de crescimento? Certo. O primeiro ponto que eu vejo
que é algo que a gente tenta trabalhar muito, igual a gente tem ali treinamentos mensal com a equipe. Primeira coisa, o que é essa reunião de alinhamento a gente faz? Toda reunião que acontece, a equipe vem e eles vão dividir comigo as dificuldades que eles encontraram ao longo do mês nas obras que eles executaram. Seja ela de falta de material, por exemplo. Cara, a gente percebeu que tal fornecedor sempre está faltando isso aqui. Hoje a gente tem um estoque muito grande de material que sempre sobra uma coisinha ou outra de obra ali. Então hoje cada instalador já tem seu kit ali de emergência, né? Precisou, o cara tem que dar um tirar ali, acudir na obra, principalmente se ele estiver longe, porque a gente atende um raio de cidades muito grande. Mas assim, o que eu acho mais importante, até a gente ter um colaborador novo que entrou recentemente agora para ser auxiliar de operações, e algo que eu sentei com ele dividir, que é algo que eu tenho anotado, é quanto cada equipe minha consegue produzir. Então, assim, é realmente você conhecer a equipe, entender a produção de cada uma, até para você não cometer ali, vamos falar assim, uma mancada. De eu mandar o cara para uma obra na expectativa que ele vai fazer lá com 2 dias e o cara passar lá uma semana. Ou o cara, ele tem mais destreza com tal tipo de obra e eu mando, esse cara é bom para telhado e eu mando ele fazer solo e chegar ali, vai dar merda, vai dar problema. Então, assim, primeiro ponto é ter essas reuniões para você trazer a equipe para perto, trazer os feedbacks para perto, você ter um alinhamento de expectativa com eles. E segundo, conhecer bem sua equipe para que você consiga fazer a divisão do serviço ali de forma que cada um vai entregar o seu máximo potencial. E depois, cara, tem que ter um investimento em gestão. Por exemplo, hoje a gente tem ferramenta, né, de gestão de equipes, onde eu consigo ali fazer o controle, né, o cronograma. Hoje, para você ver, toda quinta-feira sai o nosso cronograma da semana que vem. Então, os meus colaboradores, na sexta-feira, eles já sabem para onde cada um vai semana que vem. Se ele vai viajar, se ele não vai viajar, se ele tem que pedir bênção para a esposa ou não, porque ele vai passar a noite fora. Então, ele já sabe na sexta-feira para onde ele vai semana que vem. Hoje, a gente tem, né, o nosso estoque de material CA dentro da empresa. Então, por exemplo, o cara não perde tempo. De manhã, ele passa, se a obra é em Rio Verde, ele vai passar de manhã, o kit dele está separadinho para ele pegar e ir embora para a obra. Se a obra é fora, hoje ele está pegando o kit, que ele, no final do dia de hoje, ele está pegando o kit do material que ele vai trabalhar de manhã. Então, assim, ter essa gestão, esse controle de equipe, ter ferramentas para isso, para você conseguir fazer esse acompanhamento ali, entender a produção de cada equipe, até para você saber quando é o momento de eu aumentar o meu número de mão de obra, até onde a minha equipe aguenta, qual é o limite da minha equipe, até onde ela consegue entregar, quanto o meu comercial pode vender, que o meu operacional dá conta de tocar, sem eu ter que ampliar e aumentar a equipe. Então, eu acho que são esses 3 pontos ali que é importante a gente estar sempre de olho. Muito bom, cara. Isso, acho que tu colocou bem certinho. No final, acaba sendo educação. O quanto a gente se importa com o operacional. A gente vê muito evento, muito podcast falando sobre vendas, falando sobre como eu posso vender mais, como eu posso escalar mais. Mas não adianta eu gerar uma escala de venda se o meu operacional não vai seguir. Se eu não tenho controle de tempo, se eu não sei aonde o meu instalador ou aquele cara ali, ele é melhor. Se ele é melhor no solo, se ele é melhor na estrutura metálica, se eu tenho um cara que tem medo de altura, que eu já vi isso, né? Mas ele é bom, mas ele tem medo de altura, talvez seja só para botar inversor e a estrutura interna, né? Então, saber aonde cada um fica, dando direcionamento, hoje dando clareza, né? E, cara, como é que comunica isso? Como é que faz o comercial comunicar isso pro operacional, cara? Como é que a mente de vocês pensa junto para que essa comunicação que você falou, de ouvir as dores, porque na hora tu ouve que o vendedor vendeu errado, e aí transmite que o vendedor tá mentindo lá na ponta, né, para não ter os outros problemas futuros, é a antecipação do problema, né? E eu sei que também tem muito mimimi, tem muita inflamação, porque já criou uma raiva de alguma coisa, mas como é que consegue fazer essa linha de gestão, né, de comunicar o comercial e fazer também o comercial acelerar o operacional para que as coisas andem, né? Cara, Yuri, o que eu sempre falo? Quando a gente fala de escala, eu tô falando de pessoas, processos e cultura. Então, quando a gente pensa que a nossa empresa vai continuar crescendo, a gente, desde o início, cara, a gente sempre foi uma empresa que teve os processos desenhados e, obviamente, ao longo do tempo a gente vai melhorando esses processos. A gente sempre se preocupou em trazer pessoas boas para dividir esse fardo aí com a gente e, junto com pessoas e processos, a gente tem a cultura.
Então, o Venâncio que comentou, né, que mensalmente a gente tem esse encontro, né, com o pessoal de instalações, onde eles trazem alguns feedbacks e junto a gente vê o que a gente pode melhorar. E, cara, hoje a gente tem tantos rituais dentro da nossa empresa que é justamente para deixar o nosso time alinhado, para a gente conseguir entender quais são os problemas, como a gente pode melhorar isso, e qual que é a melhor forma da gente melhorar. Então, assim, eu fico muito apegado a essa questão de, desde o início, a gente estabeleceu uma rotina, né, de rituais. Isso é sagrado dentro da nossa empresa. A gente tem uma agenda, o comercial tem uma agenda de reuniões, o time de operações tem uma agenda de reuniões, reunião de pós-venda. Então, às vezes o pessoal pode achar que isso é perda de tempo, mas os rituais são feitos para garantir que todas as pessoas que estão na empresa estão alinhadas, a gente transfere ali a cultura que a gente tem. E eu acho que a comunicação ela vem disso, vem de uma rotina de alinhamento, de compartilhamento de dificuldades. A gente é muito aberto a feedback, então a gente faz gestão ali de porta aberta. Se algum colaborador, algum gestor tem alguma dificuldade, ele tem carta branca para entrar e falar assim, João, isso aqui está errado, a gente precisa melhorar nisso. Então eu acho que essa comunicação ela vem através disso. Inclusive a gente sempre cobra muito o pessoal e fala assim, gente, não traz só o problema, tenta trazer uma solução junto também, pra gente poder avaliar e tal, porque às vezes vocês estão de fora e estão enxergando algo que às vezes a gente não tá. Então o colaborador tem liberdade para isso. E principalmente a comunicação ali entre o comercial e a operacional, todo domingo, antes era à noite, agora é de manhã. Todo domingo, 9 da manhã, a gente tem um bate-papo que dura 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que precisar, que é justamente para a gente alinhar essas questões. Porque às vezes durante a semana é corrido, tem as demandas operacional, tem as demandas comercial, e não dá pra gente simplesmente falar assim, galera, nós vamos fechar a porta aqui agora, vamos sentar e vamos conversar aqui da empresa, porque agora eu e o João tem que alinhar as coisas, e aí vocês vão resolvendo e depois a gente conversa. Não dá pra gente parar. Então, assim, a gente estipulou esse dia todo domingo, então a gente já vem com a pauta pronta, já traz, cara, ó, no comercial tá isso, cara, aqui no operacional a gente tá precisando mudar isso, estamos precisando implementar isso, ó, tá tendo essa falha de comunicação que essa semana eu tive esse problema de obra que veio por conta disso aqui que faltou essa comunicação de lá para cá. Da mesma forma ele, cara, ó, a gente teve um problema assim, porque o pós-venda falhou nisso aqui e tal, e teve esse erro de comunicação. E aí nisso a gente já monta o plano de ação para semana, segunda-feira, o que foi da reunião de domingo a gente já coloca em ação e já vai alinhando essa parte. Então assim, é 100% de comunicação. E eu acho que assim, que outra coisa que acaba unindo isso aí tudo, que é uma questão que é engraçada, porque desde o dia 1 ali da Solar Investimentos, ela nasceu com CRM. Então, meu primeiro CRM foi o RD Station, que era gratuito. Desde o dia 1º, como, assim, acho que isso vem da engenharia, da nossa formação, né, cara? Processos, procedimentos. Eu sabia que eu precisava ter um processo comercial. Então, mesmo que ao longo do tempo ele vai mudando, ele vai se aprimorando, a gente enxergou isso. E o que faz a gente escalar, né? O que ajuda nessa escala? Tecnologia, ferramenta. Então, além de pessoas, processos, uma cultura para unir isso tudo, a gente usa muita tecnologia para trazer cada vez mais eficiência, tanto na parte de comunicação, na parte de gestão e na parte assim, de gestão mesmo como um todo da empresa. Cara, muito massa. A gente colocar aqui, como tu deixou claro, desde o dia 1 tu já tinha CRM. E aí lembrar aqui que a gente não está falando de pessoas que começaram hoje, né? Tem uma trajetória. Olhar a Solar Investimento hoje, olhar ela como estrutura hoje, olhar no Instagram, ver as ações que vocês estão fazendo, as comemorações que vocês estão fazendo hoje, vem de uma trajetória anterior, de muito aprendizado, de ter um líder acima, de ver alguém acima fazendo linhas de execução e pegando conhecimento para a prática, mas entendeu que desde o dia 1 precisava ter processo, e o que eu mais vejo hoje é gente já com a empresa rodando, criando escala, e aí não tem processo, não tem controle, então vai perdendo muita coisa. A gente estava falando sobre isso ontem, ter o controle na mão daquilo que está acontecendo
faz a gente tomar decisões muito mais racionais, né? Rituais, né? Reforçou a questão de rituais de comunicação. O Venâncio já trouxe aqui, né? Então já tem um tempo a menos de qualidade de vida ali, porque tá todo domingo junto, tendo que olhar o mesmo rosto ali e falar de assuntos pontuais para segunda-feira, entendendo de perto o que precisa ser feito, né? Não fugindo das responsabilidades. Esse é o mundo do povo que foge das responsabilidades, meu amigo. E aí o mais incrível é, não, eu sou patrão, tem funcionário para fazer e eu não coloco a minha linha de responsabilidade. Isso eu tenho visto demais. E cultura é tudo aquilo que a gente permite. Eu acredito que vocês com certeza deixam bem claro o que não é permitido dentro da empresa, o que é permitido, quais são os ajustes que precisam ser feitos. Mas, cara, vou ser um pouco polêmico aqui, tá? Porque assim, vivenciar e falar do momento que vocês vivem hoje é maravilhoso. Para 1 hora de podcast aqui e a gente falando de um case é legal. Mas, cara, a realidade de muita gente hoje, ela é totalmente diferente. Qualquer empreendimento que o cara que vai parar para ouvir a gente de noite, de manhã, de madrugada, ou ouvindo no carro, ou o cara vai parar para analisar. Mas, cara, quando foi que teve o primeiro momento assim, cara, o que eu tenho que fazer para virar a chave aqui do meu comercial? Tá tudo bonitinho, tá organizado, sabe? Já tem as coisas, a loja tá bacana, tá arrumada. Não, a gente tem uma lojinha específica. Tô pagando bem os caras aqui, saca? E aquele negócio, cara, tem um custo fixo, eu preciso virar. O que nesse momento de desespero, equipamento atrasou, carreta virou na estrada, distribuidor atrasou na China, ou não chegou o material a tempo, ou tá chovendo muito, não dá para subir no telhado. Então, assim, quando a gente fala não só da parte comercial, mas operacional, nesse momento de desespero, cara, onde o processo some, os rituais dá vontade de explodir, como é que entra num ritual cheio de BO aqui, quando dá para pagar, né? Como é que foi? E eu falo isso porque eu acho que é nessas horas que as chaves viram na nossa cabeça. Né? Acho que são os insights mais profundos do nosso dia a dia saem nessa hora. Né? Que a gente liga pro nosso pai, nossa mãe, ei, irmão, deixa eu trocar uma ideia aqui, não sei nem o que eu falo, mas tá escroto. O que eu faço? Quais são as ações, cara? Então, para vocês dois, cara, tanto da parte operacional como da parte comercial, quando viu que tava longe da meta que vocês estipularam, né? Tava desesperador ver o que tinha de folha pro próximo mês para pagar, né? Onde foi encontrado força para isso, né? Manteve os rituais, manteve as culturas, manteve os ritos que vocês tinham, manter os processos direitinho, né? Porque o que a gente mais vê é o cara queimar preço, é destruir preço e talvez achar que isso vai solucionar o problema que ele tá tendo comercial. E na parte operacional a mesma coisa, contratar qualquer um para subir no telhado, né? Contratar qualquer uma pessoa, ou comprar de qualquer pessoa hoje, ou comprar qualquer equipamento, porque apareceu uma oportunidade de compra incrível ali e talvez não ter as parcerias como base. Nesse momento de desespero. Que se vocês pudessem falar e compartilhar histórias de vocês, porque eu acho que dessa forma traz a maturidade que vocês tiveram e foram absorvendo com o tempo, né? Olha, eu acho que o momento que veio na minha cabeça deve ser o mesmo momento que vem na cabeça do Venâncio. Porque o que a gente tem que lembrar, né? A gente está falando de um mercado que é regulado, né? Existe uma lei que regula o nosso setor, que dita regras, que dita procedimentos, condutas que a concessionária tem que ter. E teve um momento do ano, cara, que a gente estava mais ou menos com uns 45, 50 projetos protocolados ali. E do dia para a noite, a gente teve uma mesma resposta, uma reprovação em massa dos projetos, com a mesma resposta falando assim: suspendemos a análise desse projeto, pois a rede não tem capacidade de escoar essa energia. Ou seja, o nosso cliente não poderia injetar. Pensa, a gente recebeu essa mensagem de um projeto, aí depois atualizou o e-mail, vem mais 5, depois no outro dia tinha 10, depois no outro dia 25, 30, 40, 50. No montante foram 77. 77 projetos suspensos. Jesus. Imagina financiamento com carência rodando, cliente que pagou a entrada, material que estava chegando. E cliente que já estava instalado, esperando vistoria. Que dia que os caras vão vir cá fazer a vistoria? E uma reprovação em massa, cara. Nesse momento eu até me lembro
em frente da nossa sede hoje tem um banquinho de madeira. Aí eu saí assim, cheguei, fui lá na sala do Venâncio, a gente trocou uma ideia, aí passou um tempinho, ele atravessou a rua, sentou lá no banquinho de madeira, tava cabisbaixo, eu fui lá, sentei no banquinho de madeira, falei assim, moço, o que tá acontecendo, cara? O que a gente vai fazer nesse tipo de situação? Porque, querendo ou não tá sob o nosso controle. Não está sob o nosso controle, não é da nossa competência essa questão. Então, tem até uma frase famosa que é: não se preocupe com o que não está no nosso controle. Né? Mas, nesse momento, não tinha como a gente não se preocupar com relação a isso. E, assim, cara, da sua pergunta, eu acho que a gente agiu rápido, a gente tem uma capacidade de adaptação, principalmente no mercado regulado, é essencial, é primordial. Então a gente já desenhou um plano, lógico, com frio na barriga, com medo do amanhã. A gente falou, olha, a gente não pode transmitir isso aí para o time no curto prazo, vamos entender o que está acontecendo. Falamos com as pessoas mais próximas, que a gente sabia que trabalhava na concessionária, com outros projetistas, com outros integradores. Tava todo mundo de Goiás com o mesmo problema. Então, assim, eu acho que esse momento ali mostrou que a gente se adequou de uma maneira muito rápida, alteramos alguns processos internos da empresa, mantemos os rituais, e em todo o All Hands, quando essa situação passou, a gente sempre reforçava, gente, em 2025, vamos lembrar de todos os murros na barriga que a gente teve? Em janeiro foi ICMS na conta de energia, uma coisa totalmente absurda, nada a ver. Em outubro, né, do ano passado, em novembro do ano passado, tinha sido essa suspensão em massa. Em janeiro foi a questão do ICMS, depois veio a questão dos bombeiros, depois foi uma mudança de sistema da concessionária que basicamente reprovou tudo de novo. A gente teve um retrabalho gigantesco de mandar no novo sistema. Não, na verdade, eles mandaram a gente teve que mandar para e-mail. Eles voltaram para o e-mail para protocolar o projeto. Retrocederam, né? E aí, quando começou a andar o e-mail, não, agora a gente tem um sistema novo. Aí, pum, cai tudo que era do e-mail de novo, vamos voltar para o novo sistema de novo. E prazo do cliente rodando. Então, assim, isso fez a gente de uma empresa mais forte. A gente ficou mais forte. Então, assim, gente, olha, o que a gente passou, eu até lembro, foi em janeiro de 2026 nesse All Hands. Olha o que a gente passou, pessoal. A gente aqui pode vir qualquer coisa agora. E assim, o que é engraçado é que a gente olhava lá fora, né, as ondas estavam daquela altura. E o barco parecendo que ia a pique, né? A gente falava, galera, confia, vai dar certo, confia na gente, olha, isso aí vai passar e as empresas que vão ficar são as empresas boas e a gente é uma empresa boa. Então, não se preocupem. Aqueles que não estão preparados para o mercado, para esse momento, infelizmente, né, que a gente não fica feliz com uma empresa fechar com a derrota de ninguém. Mas a gente fala, infelizmente, aqueles que não ajustaram o processo, não entender como vai funcionar esse momento e se reinventar, para ser bem sincero, a palavra acho que é essa, se reinventar, infelizmente o mar vai engolir. Só que assim, cara, a gente tá com um leme aqui na mão, confia na gente, vai dar certo, vai de peito aberto, vende pro teu cliente e a gente vai organizar isso aí. Em contrapartida, a gente ali estudando o que mais a gente vai mudar, aí vinha uma nova coisa, a gente ia lá e reajustava o processo de novo, trazia isso aqui pra cá, organiza aquilo ali, e sempre acreditando assim, cara, é uma fase, vai passar e a gente vamos superar isso aí. Tanto é que o primeiro semestre, né, do ano passado, tanto é que quando a gente olha pro semestre do ano passado, pro semestre desse ano, nossa, é gritante a diferença. Então, assim, absurdo. Então, assim, o primeiro semestre pra gente foi muito difícil. Tanto é que uma das coisas que para nós, né, a gente sempre se preocupou em ter uma reserva técnica na empresa. Pensando ali, de emergência, na verdade, né? Pensando assim, cara, se tudo der ruim, a gente tem de onde tirar e bancar a empresa por 6 meses, no mínimo. Então a gente sempre se preocupou em ter um caixa emergencial. Isso é um acordo societário, né? Quando o Venâncio entrou, né, na empresa, eu falei assim, cara, olha, a gente só vai fazer retirada, mas o mínimo que a gente tem que ter de caixa são 6 meses de custo fixo. Então, isso foi um acordo primordial ali. E a gente teve mês ali, né, que o faturamento, tipo, não pagava o custo fixo. Então, a gente teve que tirar desse caixa emergencial, ir lá naquele mês e bancar. E na fé que falar, cara, vamos mudar mais isso aqui agora. O que mudou? O que deu ruim aqui? Vamos ajustar isso aqui, porque a gente não pode perder tempo, cara. Amanhã isso aqui já tem que estar ajustado pro time já voltar pro campo e a gente reestruturar e passar por cima disso. Massa demais, cara. Eu vi recentemente algo, isso me gerou um impacto muito grande,
que o sucesso é algo misterioso. Porque se a gente soubesse qual é a jornada do sucesso ou do eu conseguir vencer essa etapa ou esse momento, se tivesse um diagnóstico real do que precisa ser feito em tudo, talvez não teria a graça que teve de vocês conseguirem vencer essas dificuldades como um todo. Do momento que vocês tiveram que sair de dentro do prédio e ir do outro lado da rua, parar e falar, e agora, meu irmão? Então, eu acho que a frase de maior efeito pra mim aqui, que foi que o João trouxe e tu complementou, é a antecipação. É não ter medo de testar coisas novas. Eu acho que a gente vive um momento hoje que a gente precisa implementar o growth, né? A gente fala muito de growth marketing, growth vendas. A gente fez essa palavra bonita em inglês, que alguns entendem, outros não. Mas é trazer novidades, é se inovar, é entender. Mas o melhor de tudo é não diminuir o ritmo dos rituais, não diminuir o ritmo dos processos. Eu não vou queimar margem porque eu acredito que isso vai acontecer. É falar a verdade para o cliente, é fazer o cliente entender que isso não está sob o controle de vocês, que ficou muito claro. É ter a transparência e trazer o cliente para perto. Eu vivi na pele isso, porque aqui em Goiás vocês não sofreram o fio B, eu sofri na pele. De ver o meu cliente que, teoricamente, é injusto a forma como é cobrado o fio B em algumas regiões. Hoje, em outras, são cobrados de forma coerente. Só que o Brasil é muito doido, cara. No Pará é de uma forma, no Espírito Santo é outra, aqui em Goiás é outra, e no Nordeste é outra. E quando a gente para fazer essa análise, a gente vê, cara, a gente é guerreiro pra caramba. O quanto a gente se posiciona, o quanto a gente vira... E eu tenho visto muito isso hoje. Quanto mais a gente toma pra gente a nossa empresa, do como a gente vai comprar, do como a gente vai administrar nosso processo de instalação, do como eu posso trazer para dentro da minha empresa o controle de tomada de decisão do cliente, se vai ser financiado, dinheiro ou cartão, mas eu ter esse controle, não ficar refém de bancos, eu não ficar refém de outras linhas, eu ter clareza do que eu estou fazendo hoje, eu ter a segurança que o equipamento que eu estou usando hoje, ele vai ser entregue, vai funcionar, eu vou ter menos retrabalho possível e a gente vai ter a oportunidade de escalar isso com mais força ainda. E aí a gente falou sobre vários momentos aqui, história de vocês, fiz perguntas sobre escala, o que faz o operacional escalar, o que faz o comercial, comunicação entre todos. No momento de desespero, se eu não tenho comunicação, acabou, velho. Você vai entrar em batatas colapso. E vai colapso na cabeça e acaba que a gente não entrega aquilo que é o mais importante, que é a qualidade pro cliente. Aí perde o valor que tu falou, né? Perfeito. De um cliente virar 3, perde o valor real. E se a gente tem indicação como uma fonte de receita muito forte na empresa e a gente tem um colapso acontecendo, tanto operacional, ou talvez que não foi o caso de vocês, que não foi operacional, não foi talvez falta de venda, mas foi a lei, a legislação, a forma como foi olhado para vocês, de forma na região do Goiás como um todo. Conheço o integrador daqui, passou muita dificuldade, teve que se reinventar, teve que se posicionar. E aí vai a dica, tá? Dica extremamente importante. Primeiro, deixe a sua empresa rica. Eu vejo muito empresário querendo ficar rico antes da empresa, não colocando dinheiro em caixa, não entendendo que precisa ter fluxo de caixa, não entendendo que vivendo um mês a cada mês, entendeu? Viva lá a vida, né? Pressão total. Se tiver um mês de baixa, pressiona o colaborador, pressiona o time numa cobrança excessiva e eu posso estar perdendo bons profissionais. Cara, é o mínimo entregável, né? Eu sempre falo isso para todo mundo, tanto pro meu time como para pessoas que eu vivo diariamente. Cara, é o combinado. É o óbvio sendo feito todo dia. Sim. O que a gente combinou? Cara, não aconteceu alguma coisa que foge do nosso controle? Tá, vocês estão cumprindo o combinado, tá tudo certo. Mas aí, se a gente não tem um controle, e a gente vê muito YouTube ou até mesmo podcast, corte, falando desses investidores, desses empresários bem-sucedidos aí, falando, não, você tem que ter 5 meses do seu custo fixo. Pô, é muito difícil, gente. É difícil. A gente tá falando de tentar ter pelo menos 1-2 meses para aliviar ali e você ter uma ideia rápida e agir rápido. A gente falou de antecipação, com certeza os meninos não tinham 1 ano de caixa para aguentar.
a empresa se não tivesse problema. Eles tinham ações rápidas para serem feitas e tomaram decisões. Não ficaram se lamentando, colocando culpa no governo, colocando culpa no funcionário, brigando com o cliente, jogando a responsabilidade para terceiros. Assumiram as responsabilidades e colocaram para fazer. Não é só ir para uma frente de uma câmera e falar, não, estamos resolvendo. Não, é resolver, né, cara? Muito, muito foda esse contexto claro que vocês conseguiram passar, cara. Assim, basicamente, um dos nossos maiores medos que a gente tinha ano passado, né, basicamente, era da inversão de fluxo. E integrador que está nos ouvindo aí, pode ter certeza que eventualmente vai começar a acontecer inversão de fluxo na sua região, porque é um fato que a rede ela não evoluiu como de acordo com a nossa matriz energética. 4 anos atrás, 5 anos atrás, não existia GD. Basicamente, né? O volume de usina era muito menor. E quando a gente, diante assim, desse cenário, quando começou a ter inversão de fluxo, a gente se adaptou. E quando a gente compara o primeiro trimestre de 2025 com o trimestre de 2026, a gente viu isso há pouco tempo, a gente teve 80% de aumento de faturamento e 116% de aumento de número de clientes, de número de usinas vendidas. Mesmo com o nosso maior pesadelo nos atormentando, que era a inversão de fluxo. Então, mudamos nosso discurso comercial, mudamos a maneira que a gente apresentava a solução para o nosso cliente e a gente se adaptou. Muita gente preferiu sair do mercado, muita gente, infelizmente, não tinha caixa para aguentar essa adequação, para conseguir continuar pagando as contas. E no final do dia, infelizmente, o mercado ele vai engolindo os amadores, né? Então, eu em até qualquer segmento. Em qualquer segmento. Em qualquer segmento. E eu falo pra galera, e hoje é até engraçado, hoje o número de concorrentes que a gente tem é menor. É menor. Porque realmente tem gente que tomou trauma de solar. Então, enfim. Cara, eu tenho um elogio pra fazer, saca? A gente tá em jornada aqui, acho que desde final do ano passado, foi isso, né? Acho que foi em fevereiro. Fevereiro, né? Foi. Teve a Solar Experience foi início de fevereiro. Foi, acho que um pouco antes. Uma semana antes, 2 semanas antes. E cara, 3 reuniões com o Thiago. o que me gerou um impacto muito grande, e aí eu vou falar que é um problema que eu enxergo em muito, muito lugar, tá? Empresas que a gente não atende e empresas que a gente atende. O quanto vocês estão cagando pra concorrência. Não porque vocês não gostam da concorrência, por favor, entendam, tá? Tenham maturidade. É o nível de maturidade de falar, cara, deixa eu me preocupar com o meu aqui. Eu tenho um jardim já pra cuidar, tem coisa pra caramba, eu vou ficar batendo cabeça. E a gente fez esse reflexo no time comercial. Então, já fui pra rua, já falei com o vendedor, já fui ver vendedor apresentar, já tive a oportunidade de trocar ideia com os líderes e o pouco de contato que eu tive com cada um, em nenhum momento faltou com falta de ética, desmerecendo ou falando mal. Em momento nenhum virou e falou assim, não, minha empresa é melhor, é a mais estruturada, ou algo do tipo, ou numa briga de preço, uma quebra de preço específica. Vai ter as linhas claras ali de competitividade. Pô, meu cliente virou e disse que quer. Tem como chegar em algo, mas sem desmerecer o cliente ou reprimir dizendo que só é o melhor, é a Solar Investimento. Deixando claro aquilo que foi vendido e foi apresentado. Eu acho que isso é um elogio muito bom. Eu acho que esse nível de maturidade a gente precisa ter no mercado. Isso é louvável pra caramba. Eu vivi isso e vivo até hoje isso. E aonde eu entro e eu vejo que há uma cultura muito grande de querer queimar o outro, é uma perda, cara. Sabe por quê? Porque, cara, se eu faço isso com alguém que é do meu mesmo mercado, a gente tem que se blindar, tá? Quando a gente sabe que tem um picareta no mercado, a gente tem que se proteger. Mas, cara, quando a gente sabe que tem um cara ali que tá correndo, tá fazendo dele, pra que eu vou ficar gastando minha energia? Minha empresa tem meus valores aqui, você nunca vai ver o Itaú brigando com a XP por causa do valor de investimento. Ninguém vai se queimar, não. Cada um tem ali suas linhas de atuação. Se o investidor tá afim de investir o dinheiro, aonde ele se sentiu seguro. Se a gente vai para outras linhas, o cara gosta de Toyota, o cara que vende hoje um BYD não vai queimar a Toyota, porque ele sabe que o carro é muito bom. Ele vai falar o que ele tem de diferente e fazer o cara tentar viver uma nova realidade. Então, a maturidade do nosso mercado eu vejo através de empresas como a de vocês, cara. Isso é muito louvável, muito, muito louvável. E aí tem o segundo ponto, é o quanto vocês são ensináveis pra caramba, cara.
e executores. E aí eu falo que esse é um problema do século para qualquer segmento. A gente vê poucas pessoas executoras. Elas acham que chegaram numa linha de patamar de faturamento e eu tenho que sentar numa cadeira agora só estratégica, né? E nunca mais eu vou descer para operacional, né? E isso é muito ruim. E quando eu não tenho uma base educacional, eu nunca vou gerar, né? Então, vejo o Matheus lá, o cara que era vendedor há 4 anos com vocês, hoje gerente. A gente vê a jornada de alguns ali dentro da empresa de vocês há muito tempo com vocês sentando em cadeiras de liderança. A gente vê o quanto precisa de tempo, o quanto precisa de dedicação de ensino e trazer conhecimento de fora, porque a gente não aprende sozinho, então tem que trazer conhecimento de fora para ir aprimorando a empresa da melhor forma possível. E no final acaba sendo, cara, educação, cultura, comunidade, porque comunicação é comunidade, aquele povo interno ali está se comunicando, né? E escala, crescimento, está muito envolvido nessa linha de comunicação e clareza para onde está. Eu vou para a última pergunta, e aí eu quero não ser mais polêmico, mas ser realista. O que vocês têm desenhado para a Solar Investimentos, saca? Até para as pessoas que vão ouvir hoje e têm desejo de investir, têm desejo de ser cliente, têm desejo de um dia poder trabalhar com vocês, têm desejo daqui a alguns anos, talvez, de levar a marca de vocês para outros lugares, né? E às vezes a gente não tem, a gente desenha planos, projeta coisas, aí vem Deus e faz algo maravilhoso no meio do caminho. Mas o que vocês têm desenhado como cultura, como Solar Investimento para os próximos anos, saca? Acho que é importante a visão de vocês aí. Olha, a gente tem planos ousados, né? Eu acho que o nosso primeiro objetivo hoje é se consolidar como a maior e a melhor empresa de Goiás. Eu acho que a gente está muito perto desse status. E assim, crescer de forma sustentável, né? A gente não pode ficar olhando só para os números, né? Porque no final do dia, o que faz a conta fechar ali é lucro líquido, margem, geração de caixa. Para o futuro da Solar Investimentos, eu tenho uma frase ali do Alfredo, que ele fala o seguinte, que você tem que ser mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso do seu passado. E assim, mesmo eu tendo muito orgulho de um dia eu ter começado dentro de um hospital lá, sem sede nenhuma, eu sinto que a gente está só no começo, cara. Eu sinto que a gente está só no começo. Eu sinto que o nosso mercado tem muita oportunidade, agora aí com baterias. Eu tenho certeza que o futuro todo mundo se desconectar da rede. E a Solar ela vai estar muito bem posicionada para atender esse cliente de várias formas diferentes. Então, o sentimento que eu tenho é que a gente está só no começo, a gente está criando uma empresa que não é para os próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente realmente, a ideia é ter uma empresa que tenha valor de mercado, que seja reconhecida pelo mercado, e que ela traga, né, muitas pessoas junto com ela, né? Eu falo que para uma pessoa prosperar, ela tem que fazer várias outras prosperar junto. Então, a ideia hoje da Solar Investimentos é ser uma ferramenta para as pessoas alcançar a sua prosperidade. Então, isso é o que a gente vende para o nosso time. Assim, cara, olha, você pode conseguir alcançar o seu sonho dentro da Solar Investimentos. E quando a pessoa enxerga essa oportunidade, ela veste a camisa da nossa empresa e, cara, ela tá lá num feirão trabalhando até 10 horas da noite. É tanto que nas entrevistas, né, a gente sempre, eu particularmente sempre gosto de perguntar para a pessoa, cara, qual é o teu sonho? E aí a pessoa responde, às vezes é uma faculdade, é um carro, uma casa, enfim, eu falo. Mas você acredita que a Solar Investimentos ela tem a capacidade de ser uma ponte que vai ligar você a esse sonho? Porque assim, isso é algo que é cultural, né? A gente trabalha isso dentro da empresa.
E a gente realmente deseja que quem vai entrar, quem vai assumir uma cadeira na Solar Investimentos, ele realmente creia de corpo e alma que a Solar Investimentos ela vai ser essa ponte que vai ligar ela aos sonhos. Então, assim, nossos planos para o futuro, né, é que cada vez mais a Solar ela seja uma empresa educacional, que ela ajude ali no crescimento de pessoas, que a gente possa construir bons profissionais, né, para assumir as cadeiras ali da empresa junto conosco, porque a gente entende que, pô, cara, eu, João Paulo, sozinho não carrega a empresa. A gente, tudo bem que a gente talvez ali tá na liderança, apontando o norte, o caminho que a gente vai seguir, como a gente vai seguir aquele caminho, que jeito que a gente vai, mas a gente precisa dessas pessoas para caminhar do nosso lado. Então, assim, e algo que a gente tem trabalhado muito e a gente espera em não muito tempo, porque isso já é uma realidade que está acontecendo. Eu quero que por Rio Verde, região, Goiás, qualquer lugar que a pessoa olhar e ver a cor laranja, ela vai lembrar da Solar Investimentos. Então, assim, a gente está trabalhando muito forte, trabalhando no fortalecimento de marca, realmente para estar no nível de eu chegar na Solar e ver meu vendedor com cadarço laranja, porque o cara é tão apaixonado pela cor que ele pilotou até o carro, pintou o braço laranja. É desse nível, assim. Então, assim, a gente realmente quer construir algo que vai mudar a vida não só do nosso colaborador, mas também dos clientes ali, que a gente possa impactar a vida de milhares de famílias, assim como a gente já tem feito até aqui e ainda muito mais. A gente sempre olha e fala, cara, a gente tá só no começo. Toda vez que a gente olha, que alcança vamos falar assim, um leque maior, a gente fala, a gente tá no começo e tal, porque a gente realmente sonha grande e sabe que a Solar vai chegar num nível aí que vai ser difícil parar. Que massa, cara. Muito bom. Cara, eu quero agradecer o tempo de vocês. Aceitaram o desafio em cima da tampa. Deu uma doidice na minha cabeça. Eu sou executor nato, né? Então bora construir, bora fazer aqui. Bora querer. Bora querer. E, cara, assim, acho que fica um recado muito claro. Não adianta a gente pensar em ser o maior se a gente não traz pessoas com a gente. Vocês foram muito claros nisso. Falaram muitas vezes de impactar a vida de colaboradores, de cliente final. Eu acho que fica uma dica e um recado para um possível corte aqui, para você entender qual o propósito da Solar Investimento aqui na região e em Goiás como um todo. É uma jornada muito prazerosa, sim, muito mesmo, porque no fim a gente consegue visualizar quantas vidas a gente gerou de impacto, mas deixar muito claro que no meio disso vai ter muitos desafios. E a gente tem que ter aquele momento que eu perguntei, e aí, naquele momento, o que vocês fizeram? Perderam o equilíbrio ou não? Trabalharam no que era controlável? É entender isso muito claro, com um pezinho no chão, né? Como vocês sempre falam, pezinho no chão, colocando a cabeça no lugar, olhando para dados, entendendo quais são as ações que a gente pode fazer para mudar. Tem muita novidade, gente, vindo pela frente. O mercado de energia renovável tem colocado muitas opções, né? E eu vejo muita gente lambendo ferida, falando mal. E hoje eu vivo do lado de pessoas que estão vivendo uma outra realidade. Sim. Eu acho que é o meio de convivência que você tá. Sai desse meio, vai para outros meios, convive com pessoas que estão fazendo isso e fazendo acontecer nas suas regiões. No Brasil inteiro eu tenho vivenciado isso. Isso tem sido prazeroso demais para mim, porque a gente tem criado uma comunidade com a 4C de pessoas que estão vivendo o jogo. Né? E isso é tanto que nesse momento de dificuldade mesmo, que estava tendo todo aquele bolo ali dos projetos, a gente teve integradores ali, né, próximos de nós, que os caras descabelaram, perderam o controle, tipo, pararam de vender, parou a empresa. Não, vamos parar, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, o que vai resolver. Bateram lá na porta da Solar para perguntar, cara, o que vocês estão fazendo, exatamente, acontecendo? Teve um cara que foi bater lá na porta da Solar, entrou, nesse dia o João não tava, eu tava, e o João tava visitando cliente. Cara, posso falar com você? Pode, entra aí. Cara, o que você tá fazendo, cara? Como é que vocês estão fazendo? Eu falei, irmão, tô vendendo, ué. Mas que jeito? Eu falei, olha, reestruturei a empresa, a gente reorganizou os processos e tal, entendeu o que tá acontecendo no jogo e tá indo. Aí, tipo assim, o tempo inteiro, alguns integrador, como você falou, lambendo ferida, reclamando e tal, não sei o que. Eu falei, mano, não quero estar perto desses caras, porque eu já entendi o jogo, já entendi o que eu tenho que fazer e vambora. É sobre isso. Cara, muito, muito, muito bom isso, cara. E eu quero encerrar aqui o podcast, gente. Foi 1 hora aqui de bate-papo com esses dois caras incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer já há alguns anos, 1 ano atrás, e agora convivendo junto. E dizer, cara, você tem a oportunidade aqui de seguir os Instagram, seguir as redes sociais,
Sei que não vai dar para ver muito do dia a dia, mas dá para ver algumas coisas. Oportunidade de trocar uma ideia, de interagir. Sei que quando eles têm oportunidade, eles respondem. Mas vai ter aqui esse podcast, com certeza você pode tirar algum insight. Não dá para 1 hora absorver tudo que possível, mas 20 minutos, 5 minutos de alguma fala aqui vai gerar um impacto muito grande. E eu acho que o teor final é executem, cara. Construam e executem. Né? Parar de ser mimizento, entender que existe dificuldade, a gente tem que trabalhar no que é controlável, e vocês foram muito claros nisso aqui, trabalhar no que é controlável, trazendo uma realidade do que ele está vivendo, tentar trazer caixa, tentar trazer o time para perto, comunicar e ser transparente sempre. E isso é humanizar a empresa. E aí, gente, a gente tá voltando com o podcast, agora o podcast da 4C, tô muito feliz de estar aqui gravando. E o primeiro épico integrador, pô, ser vocês, cara, obrigado, foi massa demais. Prazer E aí enorme, a gente, só pra vocês entenderem, são 8 horas da noite, a gente vai voltar pra loja que tá feirão, tá rolando, tá? Saímos e deixamos cliente lá. aqui. Deixamos cliente lá. Você pode depois pegar, com certeza vai ter vídeo nas nossas redes sociais desses bichos aqui, 8, 9 horas da noite, ligando para clientes, meu irmão, prospectados. E o melhor de tudo, tendo resposta, rindo, falando com as pessoas que já tinham comprado ou não, ligando para fazer follow mesmo na hora da atividade e mostrando pro time na prática que, pô, tô aqui também, estamos aqui junto, estamos fazendo junto o trabalho, é dedicação como um todo. E vamos voltar pro trabalho, seja bem-vindo, siga as redes sociais, vou deixar na descrição no YouTube, vou deixar nas descrições no Instagram também, do João, do Felipe Venâncio aqui, o homem que tá fazendo, junto, esses dois caras estão fazendo um trabalho incrível aqui em Rio Verde, Goiás, e vocês terem a oportunidade de acompanhar um pouco. Siga a 4C Educação, siga a Solar Investimento. Sim. E logo a gente vai ter mais apps como esse, trazendo gente que vive a realidade e não tá lambendo ferida, tá vivendo algo diferente e poder acrescentar alguma coisa para vocês. E é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pela dedicação aqui dessa 1 hora de bate-papo. E bora querer, né? Bora querer, galera. Tamo junto.